Gente, bom dia, sejam bem-vindos. Que vocês tenham um dia bem iluminado, uma semana bem abençoada, com muita saúde. Que vocês continuem se cuidando até que a gente possa ser vacinado, em nome de Jesus, e possa voltar às nossas atividades presenciais. Enquanto isso, vamos lá, né? Seguindo em frente, como já diria Almi Sater, tocando em frente. Na nossa última aula, gente, nós falamos, né, sobre o reino Monera, que é o reino que engloba as bactérias e as cianobactérias, vimos as características, vimos as particularidades de uma célula procarionte, vimos a questão da obtenção de alimento, da obtenção de energia, vimos o processo de reprodução e falamos sempre no ponto que o reino Monera é o primeiro reino, é o reino mais primitivo, é o único reino que é procarionte. E então, dando continuidade aos 5 reinos, nós vamos começar a falar um pouquinho hoje sobre um reino que é chamado reino dos protistas, reino protista, certo? O reino protista, como o próprio nome dele diz, gente, ele é um reino que ele é formado pelos protozoários. As pessoas comumente associam protozoários a animais. Ah, são animais. Não. Protozoário é protozoário, animal é animal. Até porque na hora lá da classificação, quando a gente vai classificar, nós podemos observar que os protozoários eles têm características distintas dados animais. Então, não digam nunca que os protozoários eles são animais, porque essa afirmação é uma afirmação que está equivocada, viu, gente? É uma afirmação errada. Então, eu tenho aqui para vocês, eu trouxe, certo? Imagem de protozoários para vocês verem, ó, esse já que se mexe tudo, como são lindinhos, né? Eu tenho aqui meus protozoários, ó, certo? Um exemplo clássico de protozoário que nós temos e estão lá no nosso dia a dia são, sabe quem? As amebas. As amebas, elas são exemplos clássicos de protozoários. Aqui, ó, elas se movimentando, tá vendo? Aqui, ó, exemplo de um outro protozoário para vocês. Eles não são grandes, eles não alcançam grandes proporções, certo? São pequenininhos. Ó. Aqui é um protozoário, né, uma ameba realizando um processo de fagocitose. Está englobando uma partícula sólida para se alimentar. Tá vendo? A fagocitose dos protozoários, nós vamos ver. Aí aqui, nós temos uma divisão celular, né, uma reprodução por conjugação, onde um único protozoário ele se divide, dando origem a dois idênticos a ele, porque, como a gente sabe, na reprodução assexuada não existe variabilidade genética, né? Olha lá. Aí aqui nós temos as algas unicelulares, que também estão dentro do reino protista. Ó. Tá vendo o videozinho das algas unicelulares? Aqui também eu tenho para vocês exemplos de mais algas. Ó. Certo? E aqui, outro protista, certo? Um protista ciliado, nós vamos ver, eles vão ser divididos em 4 grupos, de acordo com as estruturas de locomoção. Então, gente, diante de tudo isso, a gente pode chegar a que conclusão? Nós podemos chegar à conclusão, diante do que eu falei até aqui, que os protozoários, eles vão ser classificados de acordo assim.
ruim. Os protozoários, gente, eles vão ser classificados em 2 tipos, né? Nós vamos ter os próprios protozoários, como o próprio nome do filho sugere, né? Que são os protistas. E vamos ter as algas. Aí, quando a gente for falar das algas, vocês têm que ter todo o cuidado do mundo. Por quê? Porque até um tempo atrás, só existia no reino protista de alga as algas unicelulares. Porém, hoje, houve uma reformulação e estão enquadrados dentro do reino protista as algas uni e pluricelulares. Então, esses 2 tipos de algas, eles estão dentro do reino protista. É muito importante que vocês não esqueçam, para vocês não errarem questões. E é muito importante também ver se o livro está atualizado. Se ele já traz essa informação, para você não ficar com uma informação errada e distorcida. Então, gente, aqui, ó, o reino protista é um grupo bastante o quê, gente? É um grupo bastante heterogêneo de seres vivos. O que é heterogêneo? É um grupo bastante diversificado, incluindo cerca de 40 mil espécies. Então, perceba que é um contato considerável de espécies que nós temos dentro desse reino, certo? Aí, dentro desse reino, nós vamos ter o quê? Dentro desse reino, nós vamos ter, como eu acabei de dizer a vocês, as algas unicelulares. Antigamente, as algas unicelulares, elas estavam dentro do reino protista. Então, dentro do reino protista só tinha protozoários e algas unicelulares. Hoje, essas algas pluricelulares, elas saíram do reino plante, elas saíram do reino das plantas e elas vieram ocupar esse espaço aqui dentro do reino protista, tá certo? Então, não vai dizer a alga é planta, planta está dentro do reino plante, não. Essas aqui, elas estão dentro do reino protista. E eu tenho aqui também, gente, os nossos amigos protozoários. Então, reino moneira, bactérias e cianobactérias, reino protista, algas unicelulares, algas pluricelulares e protozoários, certo? Aí, gente, aqui nós temos um exemplo de protozoários, que é uma ameba. Tem até um brinquedinho, né, que as crianças gostam muito, que é chamado amoeba, não é? Que é aquela geleia, que é aquela geleinha. Essa amoeba, ela tem um nome inspirado em quem? Na ameba, né? Porque o nome científico da ameba é amoeba. Tem uma ameba que é amoeba proteus, amoeba histolítica. Então, é um exemplo de protozoário. Aqui eu tenho um protozoário, tá vendo? Flagelado, que é causador de uma doença chamada doença de Chagas. É um protozoário. A ameba é um protozoário. Certo? Aqui nós temos um outro protozoário, que é um protozoário ciliado. Tá vendo? Aqui nós temos as algas. Oh. Algas. Essas algas unipluricelulares. Aqui a gente tem também, ó, um outro protozoário flagelado, certo? Então, protozoários, algas unicelulares, pluricelulares, reino protista. São os seres que vão formar o reino protista. Vamos mais adiante, qualquer dúvida vocês vão colocando aí. Certo? Bora para as características gerais. Desse reino. Vamos falar dessas características gerais. Primeira característica geral, gente, é que todos
todos os seres pertencentes ao reino protista, eles vão ser o quê? Eles vão ser eucariontes. Vou abrir aqui. Características gerais. Pronto. Todos os seres, gente, eles são eucariontes. Lembra que o único reino dos seres vivos que é procarionte é o reino Monera, é o reino das bactérias. Esse reino protista, ele é um reino formado por seres eucariontes. Lembra que eu quer dizer verdadeiro, né? Então, é aquele ser, aquele reino que tem os seres com células verdadeiras, que tem a célula ela bem delimitada, né? A célulazinha lá, ela é formada por membrana plasmática. Aqui nós temos o citoplasma, né? Com as organelas. E aqui eu tenho meu núcleo, guardando meu material genético. E a gente observa que esse núcleo, ele separa o citoplasma do material genético por uma membrana. E é essa membrana que dá característica desses seres serem eucariontes. Essa membrana é chamada de carioteca ou membrana nuclear. Certo? Membrana nuclear. Então, todos os seres vivos do reino protista, eles são eucariontes. São eucariontes por quê, gente? Porque, como diz aqui, ó, o núcleo possui uma membrana nuclear que nós podemos também chamar de carioteca. Aqui, ó. Certo? Então, protistas, fungos, animais e plantas, todos vão ser eucariontes. Ou seja, todos os reinos que nós vamos estudar daqui para frente vão ser eucariontes, vão possuir membrana nuclear. Vão possuir todas as organelas celulares, né, já que são eucariontes, diferente lá das bactérias, que nós vimos que a única organela citoplasmática que a bactéria tem é o ribossomo para a produção das proteínas. Então, protozoário para frente, todas as células vão possuir organelas citoplasmáticas, certo? Aqui, gente, também é outra mudança dentro desse reino. Os seres desse reino, eles podem ser unicelulares, que é aquele que possui só uma célula, não é isso? E até pouco tempo atrás, dizia-se que o reino protista era um reino formado exclusivamente por seres unicelulares, porque até então, dentro desse reino, nós só tínhamos os protozoários e as algas unicelulares. Porém, a partir do momento que as algas pluricelulares, elas migraram do reino planta e entraram no reino protista, nós dizemos que o reino protista ele é um reino com seres unicelulares ou com seres pluricelulares, que são aqueles seres que apresentam várias células. Quem são os representantes do protista pluricelular? As algas, certo? Então, formado por seres uni ou pluricelulares. Essas características é bem importante que vocês saibam e consigam reconhecer, porque várias questões adoram fazer um comparativo, adoram cobrar. Aí vem, certo? Parede celular presente, porém não é uma regra, certo? É presente em apenas alguns e é formada por pectina, sílica ou celulose. Quando nós falamos em parede celular presente em alguns representantes do reino protista, quem seriam os representantes do reino protista que tem parede celular? Gente, os representantes do reino protista que tem parede celular são os protozoários? Obviamente que não, né? Os seres do reino protista que vão apresentar essa parede celular são as algas.
certo? Então, quando nós falamos que quem apresenta parede celular são bactérias, algas, fungos e plantas. Essas algas são as algas que estão aonde? Dentro do reino protista, certo? E a parede celular dessas algas que estão dentro do reino protista pode ser formada aqui, ó, por essas estruturas, pectina, sílica, ou mais comum, como nós já conhecemos, é a celulose, certo? Os protistas pluricelulares não formam tecidos verdadeiros, nós vamos ver lá na frente, quando a gente estiver falando dessas algas. E é por isso, devido a essa ausência de tecidos verdadeiros, que essas algas elas migraram aqui para o reino protista, tá certo? Vamos lá. Compreendido até aqui essa parte que fala sobre a morfologia dos protozoários. Vamos aqui. Qual é o habitat, Carlos? Quando é que eu tenho maior probabilidade de achar um protozoário, uma alga? A maioria dos representantes desse reino são representantes aquáticos, certo? Nós vamos ter representantes marinhos, né, de água salgada, como a gente sabe, e vamos ter também aqueles representantes de água doce, são os representantes dulcícolas, a exemplo do paramécio, certo? Então, habitat marinho e água doce. Em relação à nutrição, aí nós vamos ter protozoários heterótrofos, por exemplo, o paramécio, né, que não produz o próprio alimento. Aí vamos ter, nós temos o paramécio, né, que é um protozoário de água doce. Ele não produz o próprio alimento, ele ingere o seu alimento por meio de fagocitose. Vamos ter também protozoários parasitas, causadores de doença, como, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, como, por exemplo, o protozoário causador da malária, o plasmodium. Eles não produzem o próprio alimento, então eles têm que parasitar outros seres vivos para que eles consigam obter o alimento para a sua sobrevivência, tá certo? Aí nós vamos ter protozoários autótrofos, que são os que conseguem produzir o próprio alimento, através da fotossíntese, certo? Quem são esses protozoários autótrofos que realizam fotossíntese e produzem o próprio alimento? As algas, certo? Sejam essas algas uni ou pluricelulares, tá certo? E nós vamos ter uma novidade aqui. Até então, nós só tínhamos falado de heterótrofos ou autótrofos. Porém, nós vamos ter agora uma alga, que é chamada de euglena. Essa euglena cai num grupo de nutrição que nós chamamos de mixotróficos. O que é mixotróficos? Mix quer dizer mistura, né? É uma mistura de nutrição. Essas euglenas são algas mixotróficas porque elas são tanto autótrofas e heterotróficas. Elas conseguem se alimentar, gente, das duas maneiras. Tanto produzindo o próprio alimento, como obtendo alimento do meio no qual ela está inserida, certo? Então, anota aí direitinho esse nome mixotrófico, que no reino protista ele aparece bastante, tá certo? Compreendido até aí essas características dos protozoários, podemos ir mais adiante. Certo, gente? Então, vamos aqui mais adiante.
Já que vocês não têm dúvida, estão tudo aí bem sabidinho. Então, gente, vamos lá. Quando a gente fala dos protozoários fotossintetizantes, que são as algas, aí nós vamos estudar as algas unicelulares, certo? Quem são essas algas unicelulares? As euglenas, que são aquelas mixotróficas, né? Que tanto podem ser autótrofas quanto heterótrofas. Nós vamos ter os dinoflagelados, vamos ter diatomáceas e vamos ter as algas douradas, os famosos sargassos, certo? E quando nós falamos de algas pluricelulares, que nós vamos estudar, nós vamos ter as algas verdes, as algas pardas, que nós também chamamos de marrons, e as algas vermelhas, certo? Então, vamos estudar esses 7 tipos de algas, as 4 unicelulares e as 3 pluricelulares. Tá certo? Ok. Vamos lá. Mais adiante. Apagar aqui. Começar estudando os protozoários e depois a gente volta para as algas. Vamos começar estudando, gente, as características, ó, dos protozoários, certo? Depois a gente volta para estudar as algas, ok? Ó, vamos falar aqui dos protozoários. Ok? Quando nós falamos de protozoários, existem cerca de 60 mil espécies de protozoários conhecidas, catalogadas, certo? Esses protozoários, todos eles são unicelulares, ou seja, os protozoários, eles possuem só uma célula. Todos são o quê, gente? Heterótrofos. Não produzem o próprio alimento. Não produzem o próprio alimento. Habitam os mais variados habitats. Onde é que eu vou poder achar um protozoário? Eu vou poder achar um protozoário no solo úmido. Eu vou poder achar um protozoário na água doce, na água salgada e no interior de outros seres vivos, mantendo uma relação de simbiose, né, que é aquela relação das bactérias com os animais ruminantes, ou eu vou poder achar protozoários, como é a maioria dos casos, protozoários parasitas, certo? Os protozoários parasitas possuem grande importância médica, né, e veterinária, pois são agentes causadores de várias doenças no homem e nos animais. Doença de Chagas,
leishmaniose, a disenteria amebiana, entre outras. A gente vai estudar todas essas doenças causadas por protozoários, certo? Como eles são unicelulares, eles só têm uma célula, essa única célula para esses protozoários, ela é tudo, né? Faz tudo. Ela realiza todas as funções vitais, como a locomoção, a digestão, excreção, respiração e reprodução, certo? Então, um único protozoário, sua única célula, ela vai ter que desempenhar todas as funções vitais para que esse protozoário ele se mantenha vivo, tá certo? Em relação à reprodução, os protozoários eles podem realizar dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada, que é a reprodução mais comum, e uma reprodução do tipo sexuada, que é aquela reprodução que tem a presença de gametas, que vai proporcionar uma maior variabilidade genética, certo? Então, essas são características dos protozoários. Vamos mais. Os protozoários, eles têm uma característica nesse reino, que é a característica deles serem classificados de acordo com as suas estruturas de locomoção. E isso aqui, gente, por obrigatoriedade, você tem que saber, certo? Os protozoários, eles são classificados de acordo com as estruturas de locomoção. Classificação. Estruturas. De locomoção. Certo? Quais são essas estruturas de locomoção presentes nos protozoários? Nós vamos ter, gente, o primeiro filo, que é o filo dos sarcodíneos ou risópodes. Quando você escutar sarcodíneos ou risópodes, vocês vão ter que ter em mente que esses sarcodíneos ou risópodes são os protozoários que vão se locomover através de pseudópodes. Esse nome pseudo quer dizer falso, podos quer dizer pés. Ou seja, são protozoários que têm falsos pés. É o caso da amoeba lá que eu falei para vocês, certo? Um exemplo de protozoário que se locomove por falsos pés é a entamoeba histolítica, ou seja, são as amebas. Então, nós vamos ter protozoários do filo dos risópodes, ou do chamado também de sarcodíneos, que vão se locomover através desses falsos pés, certo? É a primeira estrutura de locomoção. Porém, nós vamos ter o segundo filo, que é o filo mastigófora ou flagelata. Como o próprio nome já indica, né, gente? Flagelata lembra o quê? Flagelo. Vai ser aquele filo no qual eu vou encontrar no qual eu vou encontrar protozoários que se locomovem através de flagelos. Né? O flagelinho é o flagelo, certo? Um exemplo de protozoário que se locomove através de flagelo, gente, é o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário causador da doença de Chagas, certo? É um protozoário flagelado. Às vezes a questão diz a você, qual é o protozoário flagelado causador da doença de Chagas? Aí você tem que saber que o Trypanosoma cruzi é um protozoário flagelado, certo? Esse aqui, todos são parasitas, certo? Aí o terceiro filo que eu tenho para trazer para vocês é o filo ciliófora ou ciliata. Esse filo ciliófora ou ciliata, o nome também é bem sugestivo. Ciliata.
se remete àqueles protozoários que vão se deslocar, gente, através de quem? Vão se deslocar através de cílios, né? Como é o caso lá do paramécio. Ele tem cílios ao redor do corpinho dele que vão ser responsáveis pela sua locomoção, ok? Um exemplo de protozoário ciliado, o paramécio caudato, certo? Que são protozoários de água doce. Eles têm no seu interior um vacúolo pulsado, que evita que eles estourem, certo? E o último filo da última estrutura de locomoção dos protozoários é o filo, gente, dos esporozoários, o filo esporozoa. Esses esporozoários, gente, eles não têm estrutura de locomoção. Se ele não tem estrutura de locomoção, se ele não consegue se locomover, como é que esse protozoário ele vai sobreviver? Ele vai ficar parado no canto dele esperando o alimento chegar até ele? Não. Ele vai ter que, por instinto de sobrevivência, ele vai ter que parasitar um outro ser vivo. Então, também é um filo de parasitas. Qual é o principal parasita representante desse filo aqui do esporozoa? O principal é o Plasmodium vivax, que é o protozoário causador de uma doença chamada malária, certo? Então, quando falamos para vocês de protozoário, vocês têm que saber, gente, essas 4 estruturas de locomoção: pseudópodes, flagelos, cílios e os que não têm estrutura de locomoção. Tá certo? Então, quando alguém perguntar para a gente a coisa dos Chagas, são parasitas e são com esse que eu não sei falar o nome, porque é o nome do peixe de flagelo, né, professora? Isso. E quando for malária, é um parasita também, que é esse de... Nós vamos estudar todas essas doenças causadas pelos protozoários. Aí vocês vão estar sempre relembrando quem é que se locomove por flagelo, quem se locomove por cílio, quem não tem estrutura de locomoção, certo? Para vocês não ficarem com uma carga muito grande de informações, vamos encerrando a aula de hoje, né? Já deu nossa hora, na realidade até já passou um pouquinho. Muito obrigada pela participação de vocês. Qualquer dúvida, vocês perguntem. Vou postar um linkzinho da nossa atividade daqui a pouco. Um cheiro, fiquem com Deus. Uma boa semana e se cuidem. Viu? Cheiro. Ok, essa eu também. Tchau. 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 Uhum.